Olá, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar a frase "isso aí tem cheiro de pirâmide financeira". Ela geralmente se refere a uma oportunidade que uma organização ou um indivíduo está oferecendo para ganhar muito dinheiro de maneira rápida ou participar de algo que tenha lucros garantidos. Infelizmente, as pirâmides financeiras ainda são uma realidade grande no Brasil. De acordo com um levantamento feito pelo Sebrae, 11% dos brasileiros já foram vítimas desse tipo de golpe, sendo que 62% dessas pessoas não recuperaram o seu dinheiro. Para evitar que você caia nessa, eu trouxe um guia completo para você aprender a identificar as pirâmides financeiras. Eu abordei tanto como você pode se proteger, quanto como você pode denunciar para evitar que elas não ocorram com outras pessoas. Então, confere aí que o conteúdo está bem legal. Antes de tudo, muito prazer, meu nome é Paulo Nascimento, esse é o canal Sonhos de Investidor. Eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho. Isso muito me motiva e me ajuda a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Então, não custa nada, ajuda o amigo, se inscreve ali. Valeu! O que é uma pirâmide financeira? Não sei. Uma pirâmide financeira ou esquema Ponzi, nome dado em homenagem a Charles Ponzi, seu precursor, é um modelo comercial não sustentável. São esquemas empresariais que têm como principal objetivo a remuneração pela indicação de novos membros por meio de uma taxa de entrada no negócio. Em outras palavras, para ficar mais fácil vocês compreenderem, uma pessoa paga para entrar e, ao conseguir indicar um número específico de pessoas para também entrarem no esquema, ela ganha uma certa remuneração, no caso em forma de juros sobre o seu dinheiro inicial aplicado. Essa indicação é desenfreada e acaba tomando proporções tão absurdas que o esquema acaba quebrando, ele acaba colapsando. Fala, não me diga! Eles podem ou não possuir a venda de um produto. Existem esquemas de venda de vitaminas, esquemas de venda de suplementos alimentares e diversos outros. Mas independente disso, na maioria das vezes, as informações sempre são rasas e confusas. A pirâmide financeira é crime no Brasil? Sim, claro que é. A pirâmide financeira é crime no Brasil. O esquema de pirâmide financeira ele é crime em vários países do mundo. Aqui no Brasil, consta como crime contra a economia popular, previsto na Lei número 1521/51. Isso porque a pirâmide financeira é um modelo comercial frágil e sem sustentabilidade. O foco para sustentar o negócio não é a venda de um produto ou um serviço, e sim a adesão de novas pessoas no esquema que, ao entrar, precisam realizar um aporte financeiro inicial e trazer mais pessoas para dentro do esquema para que ela possa ter direito ao resgate dos seus rendimentos prometidos. Conforme o esquema vai ganhando volume, ele evidentemente quebra, pois se torna impossível pagar todas as pessoas e a quantidade de membros se torna tão grande que os pagamentos deixam de acontecer. O problema é que quem está no topo da pirâmide já obteve ganhos significativos. O próprio Charles Ponzi conseguiu ficar muito rico com esse esquema e acabou sendo preso. E morreu pobre em um hospital para indigentes aqui no Brasil. E quem está abaixo, na base, e quem está abaixo da pirâmide, na base, acaba tomando um prejuízo gigantesco. Todo mundo morreu! Acabou! No Brasil, a atividade dos esquemas comprovados como pirâmides pode gerar pena de prisão de até 5 anos de reclusão.
Como identificar um esquema de pirâmide? Os esquemas de pirâmide geralmente têm alguns elementos em comum. Eu vou citar agora uma lista que consta lá na CVM. De acordo com a CVM, promessas de rentabilidades atraentes, pouco detalhamento sobre os riscos, sentido de urgência e de oportunidade a ser perdida. Mas tem que ser agora, tem que ser rápido, senão você vai perder a oportunidade vai passar. Período curto de investimento, permitindo que o investidor aplique um valor inicial pequeno e depois que ele tem sucesso no seu primeiro resgate, ele ganha confiança e amplia suas aplicações. Então o cara vai lá, faz um resgate inicial, aí traz mais 2 pessoas e consegue fazer faz sua aplicação inicial, aí traz mais 2 pessoas, aí ganha o direito de fazer o seu primeiro resgate, atira lá o seu primeiro resgate, o cara ganha confiança, ele vai lá e aumenta a sua aplicação e tenta trazer mais pessoas, assim a pirâmide vai crescendo. Outras características adicionais, de acordo com a Securities and Exchange Commission, eu sou péssimo em inglês, tá, gente? É o SEC, que é a Comissão Reguladora dos Estados Unidos, é uma agência federal americana, também tem uma lista de características. ênfase no recrutamento, quando uma pessoa te convida e essa pessoa fica enfatizando muito que você tem que trazer novas pessoas, a ausência de um produto genuíno, eles não estão vendendo nada, não estão vendendo nenhum tipo de serviço, nada palpável, uma renda fácil, tipo assim, ganhe dinheiro fácil sem sair de casa. É um ótimo exemplo de esquema Ponzi, entendeu? Tem a probabilidade de ser um esquema Ponzi. A ausência de uma renda comprovada, quando não existe nenhum documento que comprove a atuação daquele negócio, por exemplo. A ausência de documentações, né, que comprovem a legalidade daquele negócio, e uma estrutura de comissão confusa. São mais algumas características. Qual a diferença entre pirâmide financeira e marketing multinível? Eu sei lá, porra! Isso aí é um assunto meio delicado. A principal diferença entre ambas as modalidades é que, diferentemente das pirâmides financeiras, o marketing multinível ele é permitido no Brasil. Além disso, outra diferença, outra característica que difere entre as duas modalidades é a remuneração pelo recrutamento. No esquema de pirâmide, você é remunerado após você recrutar novos membros para dentro do esquema, ou seja, existe uma remuneração por recrutamento. Já no marketing multinível, há a existência real de um produto para a venda e valorização do consumidor final. Nós temos lá aquele, e eu não vou falar o nome porque eu não posso tomar processo porque eu sou pobre. No caso do marketing multinível, o vendedor ganha comissão pela venda que ele realiza e que os seus indicados realizam, mas ele não ganha nada exclusivamente pelo fato de ter indicado algum novo membro para a organização. A pessoa recebe uma porcentagem sobre o preço do produto, somente no caso se o novo membro efetivar uma compra, tá? Na minha humilde opinião, é uma pirâmide disfarçada, mas isso aí é minha opinião, cada um tire as suas conclusões. Resumidamente, eu entro indicado por alguém, compro uma cesta de produtos e vendo aqueles produtos. Eu ganho o lucro da venda daqueles produtos. Eu comprei aquele produto por 1.000, vendi aquela cesta de produtos por 1.500. Eu fico com lucro de 500, sendo que a pessoa que me indicou ganha uma porcentagem em cima desse lucro que eu tive. Aí eu vou e trago mais 1 ou 2 pessoas. Essas 1 ou 2 pessoas compram essa cesta de R$1.000 e vendem. Aí a pessoa que me indicou, aí eu ganho uma porcentagem do lucro que essas 2 pessoas que eu indiquei ganharam. E a pessoa que me indicou ganha uma porcentagem desse lucrinho também que eu ganhei. Ou seja,
Mas enfim, não posso falar porque eu estou apenas começando e tenho medo de tomar processo. Mas cada um tire suas conclusões. Eu entendi a referência. Quais as pirâmides financeiras mais famosas do Brasil? Aí é uma boa pergunta. A títulos de ilustração, eu separei alguns casos mais conhecidos de pirâmide financeira no país. E vocês provavelmente vão se lembrar de alguns. Fazenda Boi Gordo. Com certeza vocês devem se lembrar, a galera lá da década de 90, que acompanhava a novela na década de 90, deve se lembrar. Esse foi um esquema de pirâmide financeiro mais conhecido no Brasil e aconteceu por volta da década de 90. Nos intervalos da novela O Rei do Gado, era exibida uma propaganda de empresa apresentada pelo galã da telinha na época, que era o Antônio Fagundes. 30 mil pessoas perderam cerca de 3,9 bilhões de reais, exatamente 3,9 bilhões de reais, seduzidos pela oportunidade de embolsar um lucro mínimo de 42% em um ano e meio de aplicação. A promessa era a engorda de bois e a criação de bezerros. Mas os lucros repassados eram pagos sobretudo pela entrada de novos investidores no negócio, ou seja, eles tinham toda uma fachada de compra, engorda e venda de bois, mas na realidade você era remunerado por trazer mais membros para dentro do negócio. Em 2001, a empresa não tinha mais recursos para manter os resgates solicitados. Na CVM, a condenação sofrida pelo dono da empresa, Paulo Roberto de Andrade, em 2003, combinou com uma multa de mais de 20 milhões de reais e a proibição de exercer o cargo de administrador em empresas de companhia aberta por cerca de 20 anos. A falência dessa empresa, Boi Gordo, foi decretada em 2004. Outro esquema famoso no Brasil, Avestruz Master. Como assim investir em avestruz? Sim, aconteceu. Acredite se quiser. Essa modalidade virou uma febre nos anos 2000. A empresa Avestruz Master oferecia contratos de compra e venda de avestruzes com compromisso de recompra dos animais. Como funciona? Quem tivesse interesse entrava com a aplicação e para comprar uma ave de aproximadamente 18 meses de vida. Era mais ou menos entrar com a aplicação do valor da compra de uma ave de aproximadamente 18 meses de vida. E ganharia em torno sobre a aplicação, em torno de 10% sobre essa aplicação, até o mês que os avestruzes fossem adquiridos pela empresa. Ou seja, você entrava com valor para comprar uma ave de aproximadamente 18 meses de vida, e depois de um certo período, acho que é o período que a ave se tornava adulta e estaria pronta para abate, a empresa recomprava essa ave de você e te pagava 10% em cima daquele valor inicial. E esse lucro seria gerado a partir de uma suposta exportação da carne dessas aves. Em 7 anos, nenhuma ave foi abatida. A Avestruz Master dizia ter comercializado mais de 600 mil animais. É mentira! Porém, na prática, ela só possuía 38 mil aves. O fiasco resultou no fim do esquema em 2005, que é a fuga de seus sócios para o Paraguai. Eles cataram o dinheirinho, fugiram para o Paraguai. Por isso que eu falei lá no início, quem está no topo pega o seu e quem está na base sofre com prejuízo. Se fodeu! Outro esquema famoso, esse é mais recente, Telex Free. A Telex Free é um nome fantasia utilizado pela empresa brasileira Impactos Comercial Sociedade Anônima. Essa também ficou conhecida como um dos maiores esquemas da história do país. A empresa oferecia um VoIP, que é um Voice over IP, que permitia você fazer ligações telefônicas via internet. Engraçado que eu tive um VoIP. Teve uma época que eu tive um VoIP que meu sogro tinha comprado e não queria mais e passou para mim. Interessante, até funcionava razoavelmente bem.
E mais de 2 milhões de pessoas acabaram investindo suas economias na empresa. A Atlex Free até chegou a participar da equipe de futebol do Botafogo em 2014. Olha só o tamanho do esquema. A justiça decretou a falência da Atlex Free e a empresa hoje deve cerca de mais de 2 bilhões de reais aos seus credores. Olha o tamanho do rombo. Que merda, hein? Atlas Quantum, essa aí é o tipo de pirâmide que mais está se encontrando na atualidade. Esse foi um dos maiores esquemas de pirâmides envolvendo criptomoedas no Brasil. Foi um dos maiores, mas não é o único. Alguns outros esquemas como iBit Club, Miner Worlds, MMM Brasil e CryptoCoins também tiveram grande repercussão no país. A proposta da Atlas Quantum era fazer operações entre as exchanges, eu não sei se é assim que se pronuncia, eu já falei que meu inglês é zero, e em nome de seus investidores, com um robô especialmente criado para identificar quais eram as corretoras com maiores e menores preços. A Atlas prometia ganhos tanto em momentos de alta do Bitcoin quanto em momentos de baixa da moeda. Durante 2017 e 2018, os ganhos médios chegaram a cerca de 120%. Atores renomados como Cauã Raymond, Tata Werneck, entre outros, chegaram a fazer propaganda dessas operações mágicas. Em 2018, o que aconteceu? Essa fintech foi envolvida em um dos maiores escândalos de vazamentos de dados da história. Cerca de 240 mil clientes da empresa tiveram seus nomes, e-mails, telefone e saldos de bitcoins expostos em um incidente de segurança que pôs em risco a própria privacidade e a vida de algumas dessas pessoas. E logo em seguida a Atlas Quantum começou a ser investigada por lavagem de dinheiro. Nem é preciso dizer que a confiança dos seus investidores começou a cair de maneira vertiginosa. E isso gerou em quê? Prejuízo. E ainda podem existir muitas delas na internet agora. Caso você tenha contato com uma oportunidade que se apareça com os exemplos acima citados, fique de olho. Eles podem ser de fato uma pirâmide financeira. E como você pode se livrar de uma pirâmide financeira? Você sabe? Vamos lá. Digamos que você assistiu esse vídeo até aqui e infelizmente percebeu que está envolvido em uma pirâmide financeira. Não se desespere, é possível sair desse esquema com a ajuda da justiça. Infelizmente não tem outro jeito se você não quiser assumir o prejuízo. Claro, imagina-se que o responsável pelo crime não te dará nenhum reembolso ou indenização de modo espontâneo. Portanto, você vai ter que correr ao judiciário com a ajuda de um advogado especializado. Qualquer documento que você tenha, você pode usar a seu favor como prova. Geralmente, esses processos ocorrem na justiça estadual. Você pode usar como prova aí, ofertas por meio de panfletos, propostas que você recebeu por e-mail, conversas de WhatsApp, testemunhos, transferências bancárias. Todos esses são exemplos de documentos que você deve reunir, apresentar ao seu advogado para tentar e com certeza irá conseguir se livrar desse esquema de pirâmide. Tá bom. Muito importante, como denunciar um esquema de pirâmide? O próximo passo realmente é a denúncia. Isso impede que outras pessoas caiam nessa enrascada também e que o esquema seja fechado de uma vez por todas. Mesmo que você não esteja envolvido, mas caso você desconfie de alguma empresa que algum conhecido teu esteja participando, esteja dentro
ou de uma propaganda na internet que tenha visto na internet, nas redes sociais, alguma proposta que você recebeu por WhatsApp, grupo de amigos, vale a pena você acessar o site do Ministério Público Federal aí da sua região para fazer a denúncia. Você pode denunciar pelo próprio site ou entrar em contato por meio dos canais de atendimento ao cidadão. O Ministério Público, inclusive, tem uma cartilha sobre o tema e nela estão informações, além das que eu já passei aqui, importantes sobre características das pirâmides. Eu passei uma visão mais superficial, mas lá tem muitas outras informações, vale a pena você dar uma olhada. E tem informação lá como leis e algumas perguntas úteis, por exemplo, que você pode fazer ao ser deparado com um possível golpe. Porque às vezes, mesmo com todas as informações que eu te passei aqui, os caras são muito bons. Inclusive, eles se passam por agentes que trabalham para o seu banco. Então, lá tem algumas perguntas que você pode fazer para tentar complicar e identificar esse golpe. E para encerrar, eu deixo aqui uma forma fácil, que eu já fiz isso, já falei sobre isso em alguns reels que eu fiz lá no meu canal do Instagram, inclusive eu peço que vocês me sigam lá. Então, que você pode, de uma forma fácil e resumida, identificar uma proposta de pirâmide financeira e não cair nesse golpe. Caso alguém te ofereça uma proposta de investimentos e no decorrer da conversa surja a frase ganhos rápidos, ganhos fáceis ou ganhos garantidos, ou ao invés de ganhos surjam a frase rentabilidade rápida, rentabilidade fácil ou rentabilidade garantida, pode ter certeza, é um esquema Ponzi, é uma pirâmide. No mercado financeiro não existe almoço grátis. Não existem ganhos fáceis, não existem ganhos rápidos, não existem rentabilidade garantidas. Ganhos ou rentabilidade rápido, fácil e garantido não existe no mercado financeiro. Não existe. Então não caiam nessa. Valeu? Isso aí eu costumo falar, já falei em algumas outras oportunidades, que o meu objetivo aqui no canal e lá na minha página no Instagram é proteger aos meus amigos, aos meus seguidores, aos meus inscritos contra essa fraude. Eu vou sempre procurar ajudar e protegê-los contra essa fraude. Então gravem isso. No mercado financeiro não existem ganhos fáceis, rápidos ou garantidos. Você nunca vai ouvir um profissional do mercado financeiro falar em ganhos rápidos, fáceis e garantidos. Valeu? E por fim, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você assistiu o vídeo até o final e você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço mais uma vez que você curta, compartilhe e principalmente se inscreve no canal. Isso muito me ajuda e motiva a trazer mais conteúdos para vocês. Compartilhe com os amigos, com os colegas, indique aí, pede para os seus amigos, seus colegas se inscreverem no canal e me seguir lá no Instagram. Isso vai me ajudar bastante. Valeu? Um grande beijo, um abraço apertado e valeu!